gente não gosta do livro de Apocalipse, porque gera medo. Mas é para que gere esperança. Esperança de que Jesus realmente está voltando. O grande dia está chegando. E nós nos encontraremos com Ele nos ares. Maranata, vem Senhor Jesus. Vai ser lindo esse dia, não é? Então já curte esse vídeo, já compartilha aí com seus contatos. E se você for novo por aqui, já se inscreve nesse canal. Não deixa pra depois, já faz agora, hein? Vai lá e já ativa o sininho, ok? Vamos lá, bora pra leitura. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Nesse versículo tem uma nota aqui embaixo que fala, havendo o cordeiro aberto um dos selos. O próprio Jesus Cristo, que ele é o cordeiro, né? O próprio Jesus Cristo rompe todos os selos que desvendam os julgamentos devastadores de Deus contra o mundo. Isso indica que os julgamentos são divinos na sua origem, pois foram entregues às mãos de Cristo. Por todo o livro de Apocalipse, os julgamentos sobre a forma de pragas são chamadas a ira de Deus. E aí quando fala foi aberto um dos selos, alguns intérpretes entendem que o rompimento do primeiro selo é o início da tribulação de 7 anos e o tempo futuro do sofrimento e juízos sem precedentes que antecedem a segunda vinda de Cristo à Terra. Outros creem que os selos descrevem os últimos 3 anos e meio da tribulação, frequentemente chamada de a Grande Tribulação. E ainda outros consideram que são o começo do julgamento divino, perto do fim da presente era. Os julgamentos divinos ocorrem em séries sucessivas. A primeira série é a dos 7 selos, a segunda é a das 7 trombetas e a terceira as 7 taças da ira de Deus. Existem algumas linhas teológicas que defendem que a igreja ela não vai participar pela tribulação, e outros dizem que Jesus vai voltar no meio da tribulação, outros depois dessa grande tribulação. Então sim, existem essas 3 linhas, né, de pensamentos teológicos, e a intenção desse vídeo não é discutir isso. Eu tenho a minha forma de crer. Eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas eu respeito se você crê diferente. E tudo bem. O fato é que, passando ou não pela grande tribulação, nós passaremos a eternidade junto de Deus, lá na glória. Amém? Bora seguir. Versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. 4 cavaleiros se apresentam quando os 4 primeiros selos são abertos. Representam o julgamento divino contra o sistema mundial corrupto e maligno e contra os ímpios. Muitos intérpretes bíblicos creem que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo, o futuro dominador mundial que deve iniciar suas atividades no início dos últimos 7 anos. Deus permite que ele engane todos os que se opõem a Cristo. Sua conquista inicial realiza-se sem guerra aberta, pois a paz só é tirada da terra a partir dos tempos do segundo cavaleiro. Por outro lado, todos os demais cavaleiros são personificações, de modo que aquele que estava sentado no cavalo branco pôde simbolizar a conquista ou um espírito poderoso da parte de Satanás, a ser solto nos tempos do fim. O versículo 3 diz:
E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E aqui diz que o segundo cavalo então é vermelho. O cavalo vermelho e o seu cavaleiro representam a guerra e a morte violentas que Deus permitirá quando trouxer sua ira contra o mundo. A tribulação será um período de violência, de morte e de guerra. Versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O cavalo preto, com o seu cavaleiro, simboliza uma grande fome. Haverá escassez de produtos básicos de sobrevivência, e a carestia será grande. A fome se alastrará por todo o mundo. O azeite e o vinho referem-se à oliveira e à videira, que não sofrem tanto na seca quanto os cereais. Embora tenha havido fome durante a época da igreja, esse trecho alude a uma fome específica durante a tribulação. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome de Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. A nota diz: um cavalo amarelo ou pálido, e o seu cavaleiro, que se chama Morte, simbolizam uma escalada terrível de guerra, de fome, de morte, de pragas, de enfermidades e das feras perigosas. Esse julgamento será tão terrível que uma 4ª parte da raça humana será morta. O versículo 9 diz: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. A nota aqui diz assim: quando é aberto o 5º selo, João vê o que está acontecendo no céu. Os mortos por amor da palavra de Deus são os que foram martirizados por sua fé em Cristo e pela verdade da sua palavra. A eles foi dito que tivessem paciência, porque muitos outros ainda morreriam pela sua fé em Cristo. O período da tribulação será um tempo terrível de perseguição para quem crê no Evangelho e permanecer fiel a Deus e a sua palavra. O versículo 10 diz: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essa parte, não julgas e vingas o nosso sangue, a nota diz: o que estão no céu oram para que os ímpios que rejeitaram a Deus e mataram seus seguidores recebam a justiça divina. Há momentos em que Deus leva o seu povo a orar para que a justiça prevaleça, o mal seja destruído e Cristo seja exaltado acima de todos aqueles que se opõem a Ele. Essa oração não pede vingança pessoal, pois provém do zelo por Deus e pela retidão e da preocupação com os sofrimentos do seu povo. Versículo 11: e a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Seguindo, versículo 12: e havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande
grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Ele fala de um grande tremor de terra, né? E na nota diz: os juízos catastróficos de Deus descritos aqui abrangem tremores físicos no mundo, comoções cósmicas, densas trevas e terror para os habitantes da terra. Isso ainda não é o fim da tribulação. Vem a seguir o sétimo selo. E o versículo 13 diz: e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. A nota diz aqui, quando cita cair sobre nós, todos os que não forem arrebatados da terra para encontrar o Senhor nos ares experimentarão pavor e desespero ao procurarem fugir para se esconder. E o que ele fala sobre a ira do Cordeiro? A ira do Cordeiro descrita nos capítulos 6 a 19 deve alertar todos os leitores quanto à medida do ódio de Deus contra o pecado, a imoralidade e a iniquidade impenitente. É o mesmo que a ira de Deus. Ele aponta vários versículos. Depois, se vocês quiserem, eu posso colocar essas referências todas lá na comunidade. Que tal? Comenta pra mim se você deseja ver na comunidade as fotos dessas referências aqui que tem nas notas, pra você estudar com calma depois. Os fiéis da Igreja de Cristo não estão destinados à ira de Deus, pois Jesus prometeu que virá para livrá-los da ira vindoura. Glória a Deus. E o versículo 17 diz: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O livro de Apocalipse descreve os acontecimentos do fim dos tempos, mas eu só posso ver uma coisa: Deus não perdeu o controle de nada. Tudo o que acontece faz parte do plano de Deus. Eu creio que a igreja, mais do que antes, mais do que nunca, ela deve se levantar com ousadia em pregar o Evangelho, em anunciar as boas novas, em anunciar que existe uma paz em meio à guerra, uma paz em meio a esse caos todo. E pelo que eu entendo quando eu leio o Apocalipse, o que vai acontecer nesse tempo de tribulação vai ser muito mais intenso do que tudo que a gente já vive hoje. Essa é a forma que eu creio. Como eu disse, se você crê de forma diferente, te respeito. Mas nós, como igreja, precisamos orar e nos levantar. Porque quanto mais nós falarmos de Cristo, mais pessoas vão ter a chance de aceitar a Ele como seu Senhor e Salvador. E assim a gente pode abreviar essa vinda de Jesus. Amém.
capítulo 6 de Apocalipse. Quer ler comigo? Esse capítulo ele fala da abertura dos primeiros 6 selos. Eu quero ler esse capítulo e eu vou compartilhando com você também o que tem na nota. A nota, para quem não sabe, numa Bíblia de estudo, são essas observações, essas informações que tem aqui na parte de baixo. Essa daqui é uma Bíblia de estudo que eu tenho. Bíblia do Estudo Pentecostal. E a versão é Almeida Revista e Corrigida. Se você ainda não ouviu sobre os capítulos anteriores, tem uma playlist aqui no canal falando sobre esse livro de Apocalipse. Aos poucos eu venho atualizando essa playlist. E não é para que você tenha medo. Muita gente não gosta do livro de Apocalipse porque gera medo. Mas é para que gere esperança. Esperança de que Jesus realmente está voltando. O grande dia está chegando. E nós nos encontraremos com Ele nos ares. Maranata, vem Senhor Jesus. Vai ser lindo esse dia, não é? Então já curte esse vídeo, já compartilha aí com seus contatos. E se você for novo por aqui, já se inscreve nesse canal. Não deixa pra depois, já faz agora, hein? Vai lá e já ativa o sininho, ok? Vamos lá, bora pra leitura. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Nesse versículo tem uma nota aqui embaixo que fala, havendo o cordeiro aberto um dos selos. O próprio Jesus Cristo, que ele é o cordeiro, né? O próprio Jesus Cristo rompe todos os selos que desvendam os julgamentos devastadores de Deus contra o mundo. Isso indica que os julgamentos são divinos na sua origem, pois foram entregues às mãos de Cristo. Por todo o livro de Apocalipse, os julgamentos sobre a forma de pragas são chamadas a ira de Deus. E aí quando fala foi aberto um dos selos, alguns intérpretes entendem que o rompimento do primeiro selo é o início da tribulação de 7 anos e o tempo futuro do sofrimento e juízos sem precedentes que antecedem a segunda vinda de Cristo à Terra. Outros creem que os selos descrevem os últimos 3 anos e meio da tribulação, frequentemente chamada de a Grande Tribulação. E ainda outros consideram que são o começo do julgamento divino, perto do fim da presente era. Os julgamentos divinos ocorrem em séries sucessivas. A primeira série é a dos 7 selos, a segunda é a das 7 trombetas e a terceira as 7 taças da ira de Deus. Existem algumas linhas teológicas que defendem que a igreja ela não vai participar pela tribulação. E outros dizem que Jesus vai voltar no meio da tribulação, outros depois dessa grande tribulação. Então sim, existem essas 3 linhas, né, de pensamentos teológicos. E a intenção desse vídeo não é discutir isso. Eu tenho a minha forma de crer. Eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas eu respeito se você crê diferente. E tudo bem. O fato é que, passando ou não pela grande tribulação,
nós passaremos a eternidade junto de Deus, lá na glória. Amém? Bora seguir. Versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. 4 cavaleiros se apresentam quando os 4 primeiros selos são abertos. Representam o julgamento divino contra o sistema mundial corrupto e maligno e contra os ímpios. Muitos intérpretes bíblicos creem que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo, o futuro dominador mundial que deve iniciar suas atividades no início dos últimos 7 anos. Deus permite que ele engane todos os que se opõem a Cristo. Sua conquista inicial realiza-se sem guerra aberta, pois a paz só é tirada da terra a partir dos tempos do segundo cavaleiro. Por outro lado, todos os demais cavaleiros são personificações, de modo que aquele que estava sentado no cavalo branco pôde simbolizar a conquista ou um espírito poderoso da parte de Satanás, a ser solto nos tempos do fim. O versículo 3 diz: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E aqui diz que o segundo cavalo então é vermelho. O cavalo vermelho e o seu cavaleiro representam a guerra e a morte violentas que Deus permitirá quando trouxer sua ira contra o mundo. A tribulação será um período de violência, de morte e de guerra. Versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O cavalo preto, com seu cavaleiro, simboliza uma grande fome. Haverá escassez de produtos básicos de sobrevivência, e a carestia será grande. A fome se alastrará por todo o mundo. O azeite e o vinho referem-se à oliveira e à videira, que não sofrem tanto na seca quanto os cereais. Embora tenha havido fome durante a época da igreja, esse trecho alude a uma fome específica durante a tribulação. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome de Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. A nota diz: um cavalo amarelo ou pálido, e o seu cavaleiro, que se chama Morte, simbolizam uma escalada terrível de guerra, de fome, de morte, de pragas, de enfermidades e das feras perigosas. Esse julgamento será tão terrível que uma 4ª parte da raça humana será morta. O versículo 9 diz: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. A nota aqui diz assim: quando é aberto o 5º selo, João vê o que está acontecendo no céu. Os mortos por amor da palavra de Deus são os que foram martirizados por sua fé em Cristo e pela verdade da sua palavra. A eles foi dito que tivessem paciência, porque muitos outros ainda morreriam pela sua fé em Cristo. O período da tribulação será um tempo terrível de perseguição
para quem crê no Evangelho e permanecer fiel a Deus e a sua palavra. O versículo 10 diz: E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essa parte, não julgas e vingas o nosso sangue, a nota diz o que estão no céu oram para que os ímpios que rejeitaram a Deus e mataram seus seguidores recebam a justiça divina. Há momentos em que Deus leva o seu povo a orar para que a justiça prevaleça, o mal seja destruído e Cristo seja exaltado acima de todos aqueles que se opõem a Ele. Essa oração não pede vingança pessoal, pois provém do zelo por Deus e pela retidão e da preocupação com os sofrimentos do seu povo. Versículo 11: E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Seguindo o versículo 12: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Ele fala de um grande tremor de terra, né? E na nota diz: os juízos catastróficos de Deus descritos aqui abrangem tremores físicos no mundo, comoções cósmicas, densas trevas e terror para os habitantes da terra. Isso ainda não é o fim da tribulação. Vem a seguir o sétimo selo. E o versículo 13 diz: E as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. A nota diz aqui, quando cita cair sobre nós, todos os que não forem arrebatados da terra para encontrar o Senhor nos ares experimentarão pavor e desespero ao procurarem fugir para se esconder. E o que ele fala sobre a ira do Cordeiro? A ira do Cordeiro descrita nos capítulos 6 a 19 deve alertar todos os leitores quanto à medida do ódio de Deus contra o pecado, a imoralidade e a iniquidade impenitente. É o mesmo que a ira de Deus. Aqui ele aponta vários versículos. Depois, se vocês quiserem, eu posso colocar essas referências todas lá na comunidade. Que tal? Comenta pra mim se você deseja ver na comunidade as fotos dessas referências aqui que tem nas notas, pra você estudar com calma depois. Os fiéis da Igreja de Cristo não estão destinados à ira de Deus, pois Jesus prometeu que virá para livrá-los da ira vindoura. Glória a Deus. E o versículo 17 diz: Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O livro de Apocalipse descreve os acontecimentos do fim dos tempos, mas eu só posso ver uma coisa: Deus não perdeu o controle de nada. Tudo o que acontece faz parte do plano de Deus.
mais do que antes, mais do que nunca. Ela deve se levantar com ousadia, em pregar o Evangelho, em anunciar as boas novas, em anunciar que existe uma paz em meio à guerra, uma paz em meio a esse caos todo. E pelo que eu entendo quando eu leio o Apocalipse, o que vai acontecer nesse tempo de tribulação vai ser muito mais intenso do que tudo que a gente já vive hoje. Essa é a forma que eu creio. Como eu disse, se você crê de forma diferente, te respeito. Mas nós, como igreja, precisamos orar e nos levantar. Porque quanto mais nós falarmos de Cristo, mais pessoas vão ter a chance de aceitar a Ele como seu Senhor e Salvador. E assim a gente pode abreviar essa vinda de Jesus. Amém? Então eu espero que você reflita, mas que ao mesmo tempo você possa descansar, sabendo que se você já se entregou para esse Deus e reconhece a Ele como seu Senhor e Salvador, você não tem o que temer. Você está guardado